Olá pessoal, meu nome é Heitor de Jesus Mota, eu sou professor de Biologia e biólogo e também técnico ambiental. Estou começando esses vídeos onde nós iremos ministrar aulas de Biologia, onde você terá o mínimo básico para que você possa realizar um Enem, que você possa realizar um vestibular ou até mesmo uma prova na sua escola, de forma que você terá acesso aos conteúdos. Muitos de vocês que estão me assistindo agora já são meus alunos, né? Farei essas aulas principalmente por vocês. E nós estaremos aqui ministrando para vocês através desta plataforma estudoonline.net.br, para que você possa estar tendo acesso, também terá uma conexão com o YouTube, onde você terá acesso a esses nossos conteúdos. Você terá todas as aulas, todos os conteúdos de biologia. Nossa parceria também é uma parceria com o portal CETEC, onde futuramente nós estaremos colocando aí na descrição do vídeo o endereço, ok? Mas eu gostaria de dizer para vocês que nesse primeiro momento eu gostaria de explicar para você o que é biologia. O que nós estaremos aprendendo com estes vídeos? O que nós estaremos observando e refletindo com estes vídeos? Esse é nosso primeiro objetivo nesse nosso primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de dezenas, de talvez centenas de vídeos, onde nós estaremos passando para você todos os conteúdos referentes à biologia. Ok? Então eu pergunto para você agora, neste primeiro momento, o que é biologia? O que a biologia estuda? O que a biologia trabalha? O que nós observamos na biologia? Talvez você já deve ter escutado que biologia é o estudo da vida. Talvez você já deve ter ouvido isso também na escola. Mas eu pergunto para você, a biologia é o estudo da vida? Vamos ver o que significa a palavra biologia. A palavra biologia, ela vem do grego bios, mais a palavra logos, que depois evoluiu para logia, e que significa estudo. Bios, vida, logia, estudo. Então, literalmente, quando você traduz o significado da palavra biologia, ela significa estudo da vida. Ela significa estudo da vida. Mas será que estudo da vida é um termo que ele é eficiente para demonstrar o que significa o estudo da vida, ou o que estuda a biologia? É uma definição boa, né, para se aplicar, para dizer o que significa biologia? Eu acho que não. Eu acho que não. Se você a tua vida inteira escutou que biologia é o estudo da vida e simplesmente isso, então eu acho que nós precisamos refletir um pouco mais a respeito disso, porque biologia é um pouco mais profunda do que isso. Eu poderia perguntar para você, como é que é o seu nome? Ah, o seu nome é João. Eu pergunto para você, João, quantos irmãos você tem? Você mora com seus pais? Você estuda? Você trabalha? O que você faz da vida? Eu estou perguntando sobre a sua vida, estou estudando a sua vida, mas em momento algum eu estou fazendo biologia, ou eu estou estudando biologia. Então veja que dizer que biologia é o estudo da vida, ela é um pouco incipiente, ela é um pouco fraca para determinar o que significa biologia. Certo? Então, eu proponho a você dizer que biologia é o estudo dos seres vivos. Aí, agora a gente começa a definir, a gente começa a ter um foco mais específico. Biologia não é apenas o estudo da vida, porque eu posso estudar a vida de alguém usando a psicologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia. Mas quando eu estudo o ser vivo, aquele que tem a vida, aí sim eu estou falando de biologia. Estou falando de algo mais específico. Então, biologia, ela se propõe a estudar os seres vivos em todos os seus aspectos, em todas as suas formas, com todas as suas características. Inclusive, as características básicas dos seres vivos é uma aula futura que nós teremos também. As características básicas dos seres vivos. Então, de fato, biologia é o estudo dos seres vivos, ou o estudo do ser vivo. Não apenas estudo da vida. Isso é algo fundamental, ao qual nós precisamos estar atentos. Né? Estar atentos, ok?
E aí nós temos as áreas da biologia. A biologia ela é uma ciência que engloba outras ciências. Quando você fala em biologia, você está falando, na verdade, das ciências biológicas. A biologia é formada pelas ciências biológicas, ou seja, tanto é que a faculdade de biologia chama-se ciências biológicas, onde você vai aprender essas ciências que compõem a biologia. E essas ciências, elas estudam os seres vivos de forma ainda mais compartimentada. Né? Por exemplo, a zoologia estuda apenas os animais. A botânica estuda apenas as plantas e assim por diante. Então a biologia ela é formada por essas áreas aqui, né? Todas essas áreas aqui, ao qual nós vamos tá falando rapidamente de cada uma delas. Existem mais algumas áreas, mas essas aqui são as principais áreas das ciências biológicas, que estuda, né, a biologia. Né? Então, a primeira área seria a citologia. Então, eu dividi aqui em 4 grandes grupos. Esses 4 grandes grupos aqui, ok? Onde a gente começa numa parte mais básica, depois vai para uma parte um pouco mais aprofundada, depois uma parte mais intermediária, quase que avançada, e uma parte mais avançada, né? Pode haver divergências com relação a esses grandes grupos aqui, qual que é mais importante também, mas isso não interessa. O que interessa é para nós vermos aqui agora quais são as áreas da biologia. Então, no primeiro grande grupo, nós temos aqui a citologia, que é o estudo da célula. Na citologia é estudado todos os aspectos da célula. Por quê? Por que a primeira matéria que a gente bota aqui é a matéria mais básica da biologia? Porque qualquer ser vivo, para ser ser vivo, ele precisa ter pelo menos uma célula. Ele precisa ter uma única célula, nem que a célula seja ele mesmo. Né? Então, no ser unicelular, ele é a célula, no caso uma bactéria, um protozoário ou alguns grupos de fungos. São unicelulares, eles são as células. E você tem que estudar do que eles são feitos. Mesmo os pluricelulares, que são feitos de várias células, você tem que ver do que essas células são feitas. Então a citologia estuda isso. Ela estuda todos os aspectos celulares. A membrana, o citoplasma com as organelas e o material genético, tendo carioteca ou não tendo carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, que nós vamos ver também futuramente. A gente vai ter uma parte só sobre citologia, aulas específicas, né, especificadamente sobre citologia, e nós vamos discutir isso com mais tranquilidade. Mas a princípio a citologia é a ciência biológica que estuda a célula. Depois nós temos a histologia, que é o estudo dos tecidos. Então perceba uma coisa interessante aqui. A citologia estuda as células. O conjunto de células forma os tecidos, que é a histologia. E a histologia estuda isso. Né? Então nós vamos estudar esses tecidos, esses agrupamentos de células dentro de uma ciência biológica chamada histologia, que nós vamos também mais para frente ter ela mais especificadamente. A anatomia, que é o estudo das partes do corpo de um indivíduo. Né? Então, por exemplo, você pega um animal. Dentro da anatomia, você estuda o encéfalo, você estuda os membros, você estuda o tronco, você estuda a parte interna dos órgãos, ou seja, é anatomia. Você não vai estudar apenas um tecido, mas vai estudar um conjunto de tecidos para formar uma parte, né? E aí você vai ter a anatomia. A fisiologia, que é a ciência que estuda o funcionamento de um organismo. Então, por exemplo, como é que uma pessoa funciona? Fisiologicamente falando, né? Biologicamente falando. Como é que uma planta funciona? Quais são os hormônios necessários? Quais são os nutrientes necessários? Quais são as reações metabólicas necessárias para que esse organismo possa se manter vivo? Então a fisiologia estuda isso. Essa ciência biológica estuda isso. Depois a gente vai para um segundo grupo, que é o grupo onde você vai ter coisas mais complexas, né? Então a embriologia. A embriologia, ela se preocupa em dizer como que um indivíduo, a partir do momento que ele surge, depois que ocorre a fecundação, claro que isso para seres que têm reprodução sexuada, né, obviamente, como que ele se desenvolve? Como que ocorre o desenvolvimento dele? Então a embriologia, nós vamos ver isso mais para frente, mas a embriologia acaba por estudar muito os animais e as plantas.
por motivos óbvios, né, que eles são pluricelulares, os fungos também, mas não tanto quanto plantas, mas principalmente animais. Então, depois do momento da fecundação, como que esse indivíduo que acabou de surgir se desenvolve até o momento do seu nascimento. Então a gente chama isso de embriologia, né? Formou um embrião, ele vai se desenvolver, desenvolvimento embrionário, a gente estuda isso na embriologia. Microbiologia. A microbiologia, ela se preocupa com aqueles indivíduos unicelulares. Indivíduos que não vão ter desenvolvimento embrionário, que não vão ter tecidos, que não vão ter agrupamentos maiores de células. Então a microbiologia estuda esses indivíduos. Então quem são os reinos de seres vivos que vão ser foco da microbiologia? Os moneras, que é o reino das bactérias, das árqueas, das algas cianofícias. Os protistas, que é o reino dos protozoários e das algas protistas. E parte dos indivíduos do reino fungi, aqueles que são unicelulares. Porque o reino fungi, parte deles são unicelulares e outra parte é pluricelular ou multicelular. Então, parte dos fungos, todos os protistas e todos os moneras é o foco de estudo da microbiologia, que são o que nós chamamos de micro-organismos, os micróbios, né? Os micro-organismos, ok? A microbiologia vai estudar eles. Depois nós temos aqui, ó, a micologia. A micologia é a ciência que estuda os fungos. O reino fungi. O reino fungi é estudado por uma ciência biológica chamada micologia. Por isso que tem algumas doenças causadas por fungos chamadas de micose. Já ouviu falar em micose? A micose é uma doença causada por um fungo. Por isso que a ciência que estuda os fungos é chamada de micologia. Então a micologia também é uma ciência dentro das ciências biológicas. Um terceiro grupo, já um pouco mais aprofundado, nós teríamos então a botânica. A botânica é a ciência que estuda especificadamente as plantas. Então todos os aspectos dos 4 grupos principais de plantas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Tudo que envolve a sua anatomia, a sua fisiologia, a sua reprodução, a sua biodiversidade, tudo dentro da botânica, né? Depois nós temos aqui a zoologia. A zoologia, assim como a botânica, ela é uma ciência que se preocupa apenas com os animais, com os mesmos aspectos, os mesmos critérios. Reprodução, biodiversidade, fisiologia, anatomia, o comportamento, né? Tudo aquilo que envolve, todas as características que envolve os animais é estudado pela zoologia. Por final, nós temos um grupo mais avançado, que geralmente esse grupo é estudado no ensino médio, ele é estudado lá no 3º ano. Algumas apostilas, alguns grupos de ensinos, algumas metodologias mudam um pouco essa ordem, não tem problema. Mas geralmente as pessoas, os alunos estudam no ensino médio lá no 3º ano, porque essas disciplinas elas necessitam de um conteúdo prévio, que são esses outros que eu acabei de falar, para que eles possam ter um entendimento maior dessas disciplinas. É por isso que geralmente eles são estudados lá no 3º ano. Que é a genética, que é o estudo da hereditariedade, ou seja, como que uma característica é passada de uma geração para outra. Quais são os mecanismos que ocorrem dentro de um organismo para que isso aconteça, essa transmissão de características, né? A hereditariedade. Então é isso que a genética se preocupa, né? Baseada basicamente, né, nas leis de Mendel, a primeira e a segunda, e os desdobramentos dessas leis, o que eles descobriram com isso, criaram outras coisas, e aí a gente estuda isso dentro da genética. A evolução, que nós temos que fazer uma pausazinha aqui rapidinho na evolução, um parênteses para nós dizer o seguinte: evolução, gente, não é melhoramento. Pode ser que um processo evolutivo seja melhorar, mas nem sempre. Nem sempre, ok? Então, o conceito correto de evolução seria as alterações alélicas, as alterações das frequências alélicas ao longo de gerações. Então, um alelo que faz parte da genética, por isso que a genética tem que ser estudada antes, ele representa, que é um gene que está lá no teu DNA, ele representa uma característica tua.
ou de qualquer ser vivo. Ok? Se você observar uma população de indivíduos da mesma espécie, alguns vão ser alto, alguns vão ser baixo, alguns vão ser feio, alguns vão ser bonito, alguns vão ser legal, alguns vão ser chato, alguns vão ser careca, alguns vão ser cabeludo, certo? Todas essas características são representadas por um gene que está lá no DNA, que nós chamamos de alelo, que pode ser um gene ou um grupo de genes. E então, se numa população você tem uma quantidade de característica maior que a outra, é porque tem mais alelos para representar essa característica do que essa característica. Então aqui nós temos uma frequência. Quando essa frequência ao longo das gerações mudam, então você teve um processo evolutivo. Perceba que eu não estou falando aqui de homem veio do macaco, perceba que eu não estou falando aqui que a vida começou com uma só bactéria, perceba que eu não estou falando aqui de melhoramento, que o indivíduo vai evoluindo e vai melhorando, eu não falei nada disso. Eu falei aqui basicamente do quê? De genética, certo? Para falar de evolução. E falei aqui de conceitos básicos. Então evolução é isso, evolução é as características que existem numa população que elas podem se modificar ao longo das gerações. Por qual motivos? É o que nós vamos ver na evolução. Por qual motivos que essas frequências podem se modificar? Nós veremos isso na evolução. Existem fatores que causam essas modificações. Nós vamos ver isso na evolução, ok? E por final, o conteúdo que acaba abrangendo quase tudo isso. Quase todas essas outras disciplinas, essas outras ciências biológicas, elas acabam convergindo nessa última ciência que é a ecologia. A ecologia ela estuda as relações entre os indivíduos e o ambiente onde eles vivem, o meio abiótico. É isso que a ecologia estuda. Ok? Então, dentro disso, você acaba estudando genética, você acaba estudando evolução, você acaba estudando zoologia, botânica, micologia, embriologia, citologia, você acaba estudando tudo dentro da ecologia, porque você vai estudar as relações que os indivíduos têm entre si e as relações dele com o ambiente. Isso vai envolver meio ambiente, vai envolver uma série de coisas, vai envolver geografia, vai envolver física, vai envolver química, uma série de coisas que faz com que a ecologia seja uma disciplina extremamente importante dentro da biologia, porque ela acaba convergindo vários fatores dentro dela. Por isso que a ecologia vai ser uma disciplina, uma ciência, um assunto muito recorrente entre as nossas aulas. Ok? Então, seria isso, essa é a nossa aula inaugural, essa é a nossa primeira aula para você me conhecer e para você entender um pouco do que é biologia e do que nós vamos estudar aqui dentro. Nós vamos estudar todas essas disciplinas aqui ao longo de várias aulas, né? Ao longo de um certo tempo, certo? E esse é o símbolo da biologia. Esse aqui é o símbolo da biologia, né? É o símbolo universal da biologia, é o que representa toda essa ciência maravilhosa, ao qual eu amo e eu gostaria de passar para você, ok? Espero ver você na próxima aula e muito obrigado. Até mais!